As comunicações apócrifas são aquelas que Kardec, ao comparar o conteúdo do que estava escrito com a personalidade do espírito, essa comunicação não pode ser desse espírito. E ele deixa para a gente como exemplo de como que a gente vai fazer uma identificação, como que a gente vai saber se aquela comunicação está condizente ou não. E ao longo do nosso trabalho, do nosso dia a dia, o trabalho mediúnico, é quando nós vamos ter que estar bem atento para que essas comunicações, para que essas mensagens sejam, nós possamos encará-las de forma a saber discernir uma boa comunicação de uma má comunicação. Muitas comunicações há de tal modo absurdas que, embora assinadas com os mais respeitáveis nomes, o senso comum basta para lhes tornar tomar patente a falsidade. Então, a comunicação vem, o espírito chega, diz que é aquela pessoa, mas alguns detalhes já dá para perceber que não é. Mesmo que eles tomem nomes mais respeitáveis, ali dá para perceber que não é aquela pessoa. Outras, porém, há em que o erro, dissimulado entre coisas aproveitáveis, chega a iludir, impedindo às vezes se possa aprendê-lo à primeira vista. Essas comunicações, no entanto, não resistem a um exame sério. Vamos, como amostra, reproduzir aqui algumas. Então, quando faz um exame sério, compreendendo toda a extensão do trabalho que está sendo feito, compreendendo a importância do que nós vamos pesquisar, nós vamos estar deparando então com as realidades daquela mensagem. Ela é do espírito que diz que está passando ou não? Às vezes pode até ser, mas o médium não conseguiu captar a mensagem na íntegra. E Kardec o que diz sobre isso? Anule-se. Não aceite essa mensagem. E aí nós temos que procurar fazer esse treinamento sempre de saber discernir as mensagens, ver quando é e quando não é daquele tipo daquele espírito ou daquele nível de entendimento dos espíritos. Aí a lição que foi passada como sendo São Vicente de Paulo e Kardec não aceitou. A criação perpétua e incessante dos mundos é, para Deus, como gozo perpétuo, porque ele vê incessantemente seus raios se tornarem cada dia mais luminosos em felicidade. Para Deus, não há número, do mesmo modo que não há tempo. A gente engolia como verdade, né? Vamos lá. Eis porque centenas ou milhares não são para ele mais nem menos uns do que outros. É um pai cuja felicidade se forma da felicidade coletiva de seus filhos e que, a cada segundo da criação, vê uma nova felicidade vir fundir-se na felicidade geral. Não há parada, nem suspensão, nem movimento perpétuo. Nessa grande felicidade incessante se fecunda a terra e o céu. Do mundo não se conhece mais do que uma pequena fração, e tendes irmãos que vivem em latitude onde o homem ainda não chegou a penetrar. Que significam esses calores de torrar e esses frios mortais que detêm os esforços dos mais ousados? Julgais com simplicidade haver chegado ao limite do vosso mundo. Não, quando não podeis mais avançar com os insignificantes meios de que dispondes, podereis então medir exatamente o vosso planeta? Não creais isso. Há no vosso planeta mais lugares ignorados do que lugares conhecidos. Porém, como é inútil
que se propaguem ainda mais todas as vossas instituições, mas todas as leis, mas ações e existências. Há um limite que vos detém aqui e ali e que vos deterá até que tenhais de transportar as boas sementes que o vosso livre-arbítrio fez. Oh, não conheceis esse mundo, a que chamais terra. Vereis na vossa existência um grande começo de provas desta comunicação. Eis que vai soar a hora em que haverá uma outra descoberta diferente da última que foi feita. Eis que se vai alargar o círculo da vossa terra conhecida, e quando toda a imprensa cantar e se hosana em todas as línguas, vós, pobres filhos, que amais a Deus e que procurais sua voz, o tereis sabido antes daqueles mesmos que darão nome à vossa terra. Bom, aqui a lição começa, ela tem momentos, no meu simples entendimento, tem momentos que ela parece que ela vai começar a engrenar numa mensagem, numa coisa importante, aí de repente ela passa uma que aparentemente é absurda, e como no meio da mensagem tem tópicos importantes, tem tópicos duvidosos, ela não serve. Pode ser erro do médium, pode ser erro, o ambiente poderia não estar tão bom, e o médium, o espírito não conseguiu passar a mensagem por falta de sintonia com o médium, uma série de possibilidades. Mas, como Kardec diz, se tem alguma coisa no meio da mensagem que não agrada, anula a mensagem. Nota, do ponto de vista do estilo, esta comunicação não resiste à crítica. As incorreções, os pleonasmos, os torneios viciosos saltam aos olhos de qualquer um. Por menos letrado que seja, isto, porém, nada provaria contra o nome que afirma, dado que tais imperfeições poderiam decorrer da incapacidade do médium, conforme já o demonstramos. O que é do espírito é a ideia. Ora, dizer como ele diz, que o nosso planeta há mais lugares ignorados do que lugares conhecidos, que o novo continente vai ser descoberto, é, para um espírito que se qualifica de superior, da prova da mais profunda ignorância. Na época já tinha descoberto todos os continentes. Sem dúvida, é possível que para alguém das regiões glaciais se descubram algumas, para além das regiões glaciais se descubram alguns cantos da Terra desconhecidos. Mas dizer que essas terras são povoadas e que Deus as conserva as ocultas dos homens, a fim de que estes não levem para lá suas más instituições, é acreditar demasiado na confiança cega daqueles a quem semelhante absurdos são propinados. Então, no meio, tem essa daí era um dos tópicos que não dá para passar, e ali, se tem algum tópico que não dá para passar, a mensagem toda tem que ser descartada, segundo a orientação do Kardec, para que se reescreva uma outra mensagem, corrigindo aqueles erros e fortalecendo a parte boa. No caso aqui, ela foi descartada como apócrifa e deixada aqui para nós refletirmos sobre as comunicações apócrifas. Mais uma aqui de São Vicente de Paulo. Meus filhos, no vosso mundo material e no mundo o mundo espiritual, que bem poucos ainda conhecem, formam como que os dois pratos da balança perpétua. Até aqui, as nossas religiões, as nossas leis, os nossos costumes e as nossas paixões têm feito de tal modo descer o prato do mal e subir o do bem, que esse há visto o mal reinar soberanamente na terra. Desde séculos, é sempre a mesma queixa que se despende da boca do homem, e a conclusão fatal é a injustiça de Deus. Alguns há, mesmo que vão até a negação da existência de Deus. Vedes
tudo aqui e nada lá. Vedes o supérfluo que choca a necessidade, o ouro que brilha junto à lama, todos os mais chocantes contrastes que vos deveriam provar a vossa dupla natureza. De onde vem isso? De quem é a falta? Eis o que é preciso pesquisar com tranquilidade e com imparcialidade. Quando sinceramente se deseja achar um bom remédio, acha-se. Pois bem, malgrado a essa dominação do mal sobre o bem, por culpa vossa, porque não vedes o resto ir direito pela linha traçada por Deus. Vedes a estação se desarranjarem, as cores e os frios que se chocarem inconscientemente, os calores e os frios se chocarem inconsideradamente, a luz do sol esquecer-se de iluminar a terra esquecer em seu seio as sementes que o homem aí depositou? Vedes a cessação dos 1000 milagres perpétuos que se produzem sob nossos olhos, desde o nascimento do arbusto até o nascimento da criança, o homem futuro? Mas tudo vai bem do lado de Deus. Tudo vai mal do lado do homem. Qual remédio para isso? É muito simples. Aproximarem-se de Deus, amarem-se, unirem-se, estenderem-se, entenderem-se e seguirem tranquilamente a estrada cujos marcos se veem com os olhos da fé, da consciência. Nota, essa comunicação foi obtida no mesmo círculo, mas, quando diferente da precedente, não só pelas ideias, como também pelo estilo. Tudo aí é justo, profundo, sensato e certamente São Vicente de Paulo não há desdenharia pelo que se lhe pode atribuir-lhe sem receio. Então, nessa comunicação, essa daqui foi uma comparação com a anterior, porque nessa daqui ele está fazendo uma série de comparações e, segundo Kardec, está dentro da sensatez que ele esperava de uma comunicação. Napoleão. Vamos, filhos, cerrai vossas fileiras, isto é, que a boa união faça a vossa força. Vós que trabalhais na fundação do grande edifício, vigiai e trabalhai sempre por lhe consolidar a base, então podereis elevá-lo bem alto, bem alto. A progressão é imensa sobre todo o nosso globo. Uma quantidade inumerável de prosélitos se enfileiram sob o nosso estandarte. Muitos sépticos e até dos mais incrédulos também se aproximam. E de filhos marchai com o coração elevado, cheio de fé, o caminho que percorreis é belo. Não esmoroçais, segui sempre a linha reta, servi de guia aos que vêm depois de vós. Eles serão felizes, muito felizes. Caminhai, filhos, não precisais da força das baionetas para sustentar a vossa causa. Não precisais senão da fé, a crença na fraternidade e a união. Tais as vossas armas, com elas sois fortes, mais poderosos do que todos os grandes potentados do universo, reunidos, apesar de suas forças vivas e de suas frotas, de seus canhões e de sua metralha. Vós que combateis pela liberdade
dos povos e pela regeneração da grande família humana e de filhos. Coragem e perseverança. Deus vos ajudará. Boa noite, até a vista. Nota: Napoleão era, em vida, um homem grave e sério. Toda a gente lhe conhece o estilo breve e conciso. Teria degenerado singularmente se, depois de morto, se houvesse tornado verboso e burlesco? Esta comunicação talvez seja de um espírito de algum soldado que se chamava Napoleão. E vendo uma entrevista de um psiquiatra no YouTube, ele disse que em uma determinada época tinha esquizofrenia napoleônica, quando pessoas se diziam ser Napoleão, mas eram tantos, e depois descobriu-se que eram, consultando espiritualidade, conversando com esses espíritos, nas reuniões mediúnicas, pôde-se perceber que com os espíritos, não com os espíritos esquizofrênicos, mas com outros, com os mentores nas reuniões mediúnicas, pôde então entender e perceber que eram espíritos que haviam morrido na guerra. Mas eles tinham uma paixão tão grande por Napoleão, gostavam tanto dele, deram a vida seguindo os comandos de Napoleão, que eles assumiam o personagem como sendo Napoleão quando estavam desencarnados. E reencarnavam, devido aos tantos de conflitos vivenciado e infligido, reencarnavam daquele mesmo patamar, daquele mesmo ponto de entendimento. Mais uma de São Vicente de Paulo. Não se pode mudar de religião quando não se tem uma que possa ao mesmo tempo satisfazer ao senso comum e a inteligência que se tem e que possa, sobretudo, dar ao homem consolações presentes. Não se pode mudar de religião, cai-se da inépcia e da dominação na sabedoria e na liberdade. Ide, pequeno exército nosso. Ide, e não temais, as balas inimigas, as que vos hão de matar, ainda não foram feitas. Se estiverdes sempre no fundo do coração uma senha do Senhor, isto é, se quiserdes sempre combater pacificamente e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade, nota: quem conhecia São Vicente de Paulo, por sua linguagem, por estes pensamentos desalinhavados e baldos de senso? O que significam essas palavras? Não se muda de religião, cai-se da inépcia e da dominação na sabedoria e na liberdade? Com as suas balas, que ainda não estão feitas, muito suspeitamos que este espírito é o mesmo de acima, o mesmo que acima se assinou Napoleão. Então, ele percebe que o espírito estava mistificando, da mesma forma que Napoleão, o suposto Napoleão do texto anterior, deu umas floreadas no texto. Aqui também o suposto São Vicente de Paulo também deu umas floreadas ali no texto, para tentar, com certeza, enganar as pessoas. Jesus. Filhos da minha fé, cristãos da minha doutrina esquecida pelos interesses das ondas da filosofia dos materialistas. Segui-me o caminho da Judéia, segui a paixão da minha vida. Contemplai meus inimigos agora. Vede os meus sofrimentos, meus tormentos e meu sangue derramado. Filhos espiritualistas da minha nova doutrina, estai prontos a suportar, a afrontar as ondas das adversidades, os sarcasmos de vossos inimigos. A fé caminhará sem cessar, seguindo a vossa estrela, que vos conduzirá ao caminho da felicidade eterna, tal como a estrela conduziu, pela fé, os magos do Oriente à manjedoura. Quaisquer que sejam as vossas adversidades,
quaisquer que sejam as vossas penas e as vossas lágrimas, e as lágrimas que houverdes derramado nesta esfera de exílio, tomai coragem, ficai persuadidos de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará muito acima dos tormentos das vossas existências passageiras. Vale de lágrimas é um vale que há de desaparecer para dar lugar à brilhante morada da alegria, de fraternidade e de união, onde chegareis pela vossa boa obediência à santa revelação. A vida, meus caros irmãos, nesta esfera terrestre, toda preparatória, não pode durar, senão o tempo necessário para viver bem, preparado para essa vida, que não poderá jamais acabar. Amai-vos, amai-vos, como eu vos amei. E como vos amo ainda. Irmãos, coragem. Irmãos, eu vos abençoo. No céu vos espero. Nessas brilhantes e luminosas regiões, onde o pensamento humano mal pode chegar, e o eco das vossas palavras e das minhas veio tocar o meu coração. Oh, de que alegria me sinto inundado, vendo-vos a vós continuardes da minha doutrina. Não, nada se aproxima do testemunho dos vossos bons pensamentos. Vede, filhos. A ideia regeneradora lançada por mim outrora no mundo, perseguida e detida num momento, sob a pressão dos tiranos, vai doravante sem obstáculos, iluminando os caminhos da humanidade, por tanto tempo mergulhada nas trevas. Todo sacrifício, grande e desinteressado, meus filhos, cedo ou tarde produziu frutos. Meu martírio vô-lo provou. Meu sangue derramado pela minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Sede benditos vós que hoje tomais lugar na família regenerada. Ide, coragem, filhos. Nota: indubitavelmente nada há de mal nestas duas comunicações. Porém, teve o Cristo alguma vez essa linguagem pretensiosa, enfática e empolada? Faça-se uma comparação com a que citamos acima, firmada pelo mesmo nome. Vê-se-á de que lado está o cunho da autenticidade. A linguagem, Kardec era bem especialista em identificar a linguagem e avaliar o texto para suas qualidades. Então, e essa parte mais importante, essa lição é apócrifa, devido a alguns termos que está sendo usado que não são condizentes com aquilo que o Cristo falaria, que Jesus falaria, né? Todas as comunicações foram obtidas no mesmo círculo. Nota-se no estilo um certo tom familiar, idênticos torneios de frases, as mesmas expressões repetidas com frequência, como por exemplo, ide, filhos, donde se pode concluir que é o mesmo Espírito que as deu todas sob nomes diferentes. E é que ele pegou como apócrifo, veio todo de uma casa. Em uma casa onde o grupo da família recebia a mensagem. Entretanto, nesse círculo, aliás, consciencioso, se bem que um tanto crédulo demais, não se fazia evocações nem perguntas, tudo se esperava das comunicações espontâneas, o que, por se ver, não constitui claramente uma garantia de identidade, com algumas perguntas um pouco insistentes e forradas de lógica teriam facilmente reposto esse espírito no seu lugar. Então, ele está falando ali que se as pessoas tivessem um pouco de lógica, um pouco de conhecimento da doutrina, ele já saberia que esse espírito deveria ser colocado no lugar dele
ser chamado a atenção, porque ele não é quem diz ele ser. Ele também sabia que nada tinha a temer, porquanto nada lhe perguntavam e aceitavam sem verificação e de olhos fechados tudo o que ele dizia. E aí a gente tem que ver o item 269. Você, Alfredo de Marinac. Como é bela a natureza, como é prudente a providência, na sua providência, mas a vossa cegueira e as vossas paixões humanas impedem que tereis paciência da prudência e da bondade de Deus. A menor nuvem, o menor atraso nas vossas previsões, vós vos lamentais, sabei impacientes e duvidadores, que nada acontece sem um motivo sempre previsto, sempre premeditado, em proveito de todos. A razão do que precede é para reduzir a nada homens e temores hipócritas todas as vossas previsões de ano mau para as vossas colheitas. Deus frequentemente inspira aos homens a inquietação pelo futuro para os impelir à providência. E vede como grandes são os meios para dar a última demão nos vossos temores, intencionalmente espalhados e que, as mais das vezes, ocultam pensamentos ávidos antes de uma ideia de cauteloso aprovisionamento, inspirado por um sentimento de humanidade a favor dos pequenos. Vede as relações de nações, as nações que daí resultarão. Vede que transações deverão efetuar-se, quantos meios virão concorrer e reprimir os vossos temores, pois, como sabeis, tudo se encadeia. Por isso, grandes e pequenos virão à obra. Então, não vês que já em todo esse movimento uma fonte de certo bem-estar para a classe mais laboriosa dos estados, classe verdadeiramente interessante que vós, os grandes, os onipotentes dessa terra, considerareis gente tosquiável à vontade, criada para as vossas satisfações. Ora, bem que acontece depois de todo esse vai-vem de um plano a outro, e que uma vez bem providos, muitas vezes o tempo mudou. O sol, obedecendo ao pensamento de seu Criador, amadureceu em alguns dias as vossas sementeiras. Deus, pois, a abundância onde a vossa cobiça meditava sobre a escassez, e malgrado vós, os pequenos poderão viver, e sem suspeitardes disso, fostes a vosso malgrado causa de uma abundância. Entretanto, sucede, Deus o permite algumas vezes, que os maus tenham êxito em seus projetos cúpidos. Mas, então, é um ensinamento que Deus quer dar a todos. É a providência humana que Ele quer estimular. É a ordem infinita que reina na natureza. É a coragem contra os acontecimentos que os homens devem imitar, que devem suportar com resignação. Quanto aos que, por cálculo, aproveitam dos desastres, credium, serão punidos. Deus quer que todos os seus seres vivam. O homem
não deve brincar com a necessidade, nem traficar com o supérfluo. Justo em seus benefícios, grande na sua demência, demasiado bom para com a nossa ingratidão, Deus, em seus desígnios, é impenetrável. Nota. Esta comunicação, certo, nada contém de mal. Encerra mesmo profundas ideias filosóficas e conselhos muito avisados que poderiam levar a poucos versados em literatura a equivocar-se relativamente à identidade do autor. Tendo o médium, que a obtivera submetido ao exame da Sociedade Espírita de Paris, foram unânimes os votos declarando que ela não podia ser de Bossuet. São Luís, consultado, respondeu: esta comunicação em si mesma é boa, mas não acrediteis tenha sido Bossuet quem a ditou. Escreveu a um espírito talvez um pouco sob a inspiração daquele outro. Ele pôs por baixo o nome do grande bispo, para torná-la mais facilmente aceitável. Praticou o espírito que colocou o seu nome, em seguida ao de Bossuet. Interrogado sobre o motivo por que o levara a proceder assim, disse o espírito: eu desejava escrever alguma coisa a fim de me fazer lembrado dos homens. Vendo que eu sou fraco, entendi de apadrinhar o meu escrito com o prestígio de um grande nome. Mas não imaginaste que reconheceria não ser de você a comunicação? Quem sabe lá ao certo? Podereis enganar-vos. Outros menos perspicazes teriam aceitado. De fato, a facilidade com que algumas pessoas aceitam tudo o que vem do mundo invisível sob o palio de um grande nome é que anima os espíritos embusteiros a lhes frustrar os embustes, é que todos devem consagrar a máxima atenção. Mas a tanto ninguém pode chegar senão com a ajuda da experiência adquirida por meio de um estudo sério. Daí o repetirmos incessantemente: estudai antes de praticardes, porquanto é esse o único meio de não adquirirdes experiência a vossa própria custa. Então precisamos aprender a estudar, aprender a estar adquirindo conhecimento da doutrina. Principalmente temos que entender um pouco de literatura para fazer toda essa distinção, mas pelo menos conhecendo a doutrina espírita para saber se aqueles textos estão condizentes com a doutrina espírita ou não, já é um grande passo para o médium e aqueles que o assessoram saber como se defender de determinadas situações. E assim, terminamos o nosso capítulo com votos de muita paz para todos nós. Ainda falta porque esse é o Dissertações Espíritas. Sim, ainda falta o vocabulário espírita. E você pode adquirir o livro pelo site da FEB. Nesta página, quando você abrir, vai vir algum escrito parecido com aquele banner inicial ali, mas escreva aqui, Livro dos Médiuns, nesse espaço pequenininho que tem aqui, e manda buscar, que ele virá ali para você poder adquirir, ou numa livraria mais próxima de você. E aproveitando, vamos pedir a vocês que deixem o seu like, inscrevam no nosso canal, compartilhem com seus amigos. Vamos nos ajudar a divulgar esse trabalho que julgo ser muito útil para muitas pessoas que ainda não têm contato com o Livro dos Médiuns, que ainda não o estudaram, e fazendo esse estudo paralelo, lendo e ouvindo o nosso estudo, creio, ajudará bastante a todos que estiverem interessados em entender o Livro dos Médiuns.